Amigos, vamos iniciar a entrevista coletiva. Arthur Magalhães. O Arthur não está na conversa? Não. Alex Rodrigues. Vamos lá, então, Barroca, boa tarde. Bom estar falando com você mais uma vez. É o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Um confronto contra um time que você já enfrentou, né, agora em outro momento. Você vê que o jogo vai ser mais difícil, o Atlético está mais preparado do que estava naquele jogo pelo Campeonato Brasileiro. Como é que você vê aí, como é que você analisa essas duas equipes, né, o Atlético e o Atlético Paranaense, para esse confronto pela Copa do Brasil? Bem, boa tarde. É um jogo muito difícil, um jogo eliminatório, né? Duas partidas eliminatórias. Diferente de um jogo de Campeonato Brasileiro, a gente precisa trabalhar com nível de concentração muito alto. A gente precisa viver o jogo a cada momento, a cada pequenos minutos, porque um jogo eliminatório, o início do jogo diz muita coisa. Se você faz um gol muito cedo, pode mudar a característica do jogo. Se você sofre um gol muito cedo também, se você vai com vantagem para o intervalo ou não. A certeza que eu tenho é que vai ser um jogo muito difícil, um adversário que está fazendo uma temporada linear, mas o Atlético Goianiense também, na minha visão, vem fazendo uma temporada muito boa. A gente vai ter que jogar no nosso limite, vamos ter que ser muito competitivo e saber que a gente tem todas as condições de competir em alto nível e buscar o nosso objetivo, que é a classificação. Arthur Magalhães. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Vendo o histórico recente da última semana do Atlético Goianiense e do Atlético Paranaense, a gente percebe uma igualdade do momento das equipes. No momento em que o Atlético empatou, o Atlético Paranaense coincidentemente também empatou. No momento em que o Atlético venceu, na mesma rodada o Atlético Paranaense venceu, e quando perderam também na mesma rodada. Ou seja, estão passando por momentos parecidos. Porém, pelo fato de ser um mata-mata, é importante, pelo menos nessa primeira partida, ter uma atenção redobrada na defesa, dada o histórico recente da defesa atleticana, professor? Eu acho que por ser um mata-mata, precisamos ter atenção com tudo que envolve o jogo, né? Com a defesa, com o ataque, com bola parada, com tentar sair na frente, tentar não sofrer gols, começar com 11 jogadores, terminar com 11 jogadores. Os jogos eliminatórios desse nível, com certeza serão definidos por detalhe. Então é muito importante a gente entrar com um nível de concentração muito alto, para que a gente possa fazer um grande jogo já nessa primeira perna aqui em Curitiba, nesse primeiro jogo, que a gente consiga fazer um grande jogo e quem sabe aí consiga uma vantagem para jogar a segunda perna, o segundo jogo em Goiânia, com uma possibilidade de vantagem. André Isaac. Professor Eduardo Barroca, aqui é o André Isaac da PUC TV. Não tem público, né, nesses jogos. E até que ponto faz diferença o primeiro jogo fora, o segundo em casa? Até que ponto é uma vantagem dentro dessas atuais condições? O fato de não ter público tem que ser levado em consideração, mas a gente está vindo de 2 jogos já em sequência fora de casa, né? Vamos fazer o nosso terceiro jogo em sequência fora de casa. O Atlético Goianiense rende bem dentro da sua casa, habituado a jogar no Ascioli, mas a gente tem tido boas atuações fora de casa também. Conseguimos vencer o Grêmio, o Santos, Corinthians, jogos difíceis, jogos importantes. O principal é a gente conseguir se concentrar na nossa parte, no nosso desempenho, nas nossas atitudes, no nosso nível de concentração. A gente focado nisso aí é um bom caminho para a gente fazer um grande jogo contra o Atlético aqui. Natália. Barroca, boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Queria saber se, vendo ali fora de campo, se você gostou da formação com 3 volantes contra o Santos e se é uma postura que o Atlético pode adotar também para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Primeiro, muito ruim, né? Ficar de fora, não tá ali junto dos jogadores, do staff ali para poder estar ajudando. Mas eu achei que o Atlético teve uma postura muito boa,
fora de casa, fizemos um gol cedo, depois a equipe do Santos jogou mais próximo do nosso gol do que a nossa equipe do gol deles, mas em diversos momentos no segundo tempo tivemos diversas transições para fazer o segundo gol, tivemos oportunidade de gol, bola na trave, e o principal é que a gente conseguiu o resultado que era importante para a gente naquele cenário do Campeonato Brasileiro, ganhamos algumas posições na competição. Agora é virar a chave, é um jogo diferente, a gente tem algumas possibilidades para iniciar o jogo contra o Atlético Paranaense aqui. Treinamos hoje, vamos conversar agora entre a comissão técnica para escolher aquela que a gente entenda que seja a melhor para a primeira perna no início desse primeiro jogo aí, eliminatório contra o Atlético Paranaense. Felipe André. Boa tarde, Barroca. Agora a gente tem visto que o ataque do Atlético está com mais opções, né? Depois que o Ronald voltou, o Arthur Gomes ganhou uma sequência como 10, mas a gente viu contra o Santos o Arthur Gomes e o André Luiz no banco. Eu queria saber de você se você gostou do ataque, se você pretende manter esse ataque com Janderson, Ronald e Zé Roberto, e se naturalmente o William Maranhão volta no lugar do André Lima, ou se ainda você está considerando manter o André Lima e o Baralhas nesse time titular. Desde a minha primeira entrevista aqui no Atlético, eu tenho falado que é muito importante todo o processo de competição interna e, obviamente, ter uma competição interna mais forte. É muito bom para subir o nível de quem inicia a partida e é muito bom porque nos momentos que você precisa fazer as trocas, você tem jogadores de um nível muito bom para manutenção e às vezes até a melhora da performance da equipe naquele momento. A gente ainda vai definir a equipe mais tarde, depois da nossa reunião à noite. Todas as possibilidades são possíveis, mas o fato da gente ter uma competição interna mais forte, com certeza me deixa mais feliz, porque eu entendo que quem ganha com isso é o Atlético. William Rommel. Zé Roberto, Barroca, confundindo os caras aí, rapaz. Boa tarde. Outro campeonato agora, né, Copa do Brasil, o Atlético está praticamente perfeito aí na competição, né, foram 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate, apenas 1 gol sofrido. É nessa consistência defensiva que o time tem que se apoiar para buscar não somente uma classificação, mas também pensar mais longe aí dentro do campeonato? Como eu falei anteriormente, jogos eliminatórios de nível alto, todos os detalhes fazem a diferença, né? Então a gente vai precisar jogar o jogo a cada momento. A gente sabe que o Atlético Paranaense tenta se impor muito forte aqui dentro da sua casa. Então a gente vai precisar também fazer um jogo de muita atenção, de muita imposição, para que a gente consiga competir muito bem a cada momento, o início do jogo, depois o final do primeiro tempo, o segundo tempo e fechar essa primeira perna. O ideal, obviamente, é conseguindo vantagem, né? Mas a gente tem que entender que é um jogo de 180 minutos, é um jogo de ida e volta, que a gente realmente precisa ter equilíbrio em todos os momentos do jogo, em todas as fases do jogo, para lutar e no final conseguir sair com o objetivo alcançado, que é passar de fase. Jânio José. Barroca, boa tarde. Um detalhe que chama a atenção sempre que o Atlético vai jogar em Curitiba, na Arena da Baixada, é o gramado sintético. Mas amanhã a gente tem um outro componente, que é essa previsão assim, de uma temperatura bastante fria, né? Que foge, inclusive, assim, acho que os padrões que nós aqui de Goiás estamos acostumados e os jogadores do Atlético também, ou seja, vão jogar num frio intenso. Que providências a comissão técnica do Atlético está tomando nesse sentido? E se você acha que isso também é um detalhe, assim como o gramado sintético, que pode fazer diferença a favor do Atlético Paranaense nesse jogo? Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente já treinou e já a temperatura estava mais baixa, mas o estádio do Atlético Paranaense ele é um estádio coberto, ele é um estádio que, apesar de ser grama sintética, dá todo o conforto para desempenhar um bom futebol e a gente realmente precisa estar concentrado na nossa performance, naquilo que a gente precisa fazer dentro de um jogo difícil, mas um jogo que o Atlético precisa fazer uma grande partida para tentar levar uma vantagem para Goiânia. Obrigado a todos, voltamos amanhã após a partida.